Agora passo a palavra para o senhor Roberto Gil, médico e diretor-geral do Instituto Nacional do Câncer. Sim, eu quero registrar a presença dos alunos da Faculdade de Arquitetura da USP São Carlos. Sejam bem-vindos. Bom dia a todos, a todas, a todos. Seu deputado, doutor Luiz, Paulo Fernando, é um orgulho para o Instituto Nacional do Câncer estar aqui nessa solenidade. E eu me pergunto qual a pretensão da gente de criar um dia sem tabaco. E ao mesmo tempo eu me pergunto como existe o tabaco. Um produto que causa malefício a 50% dos seus usuários. É uma coisa muito complicada, porque qualquer outro produto, obviamente, já teria sido restrito, teria sido anulado. Não é possível você ter um produto que causa 50% de malefícios a quem o usa, e malefícios sérios. E aí a gente volta para entender que o nosso papel não é fácil. O primeiro deles é a gente entender que se criou, se conseguiu criar uma figura do tabaco diferente de tudo que ele representa. Eu sou de uma geração que se acostumou a propagandas que associavam o tabaco a pessoas esportistas, as pessoas bonitas, bem-sucedidas, as imagens belíssimas, e foram se criando sempre maneira de seduzir as pessoas numa forma comportamental. Isso, uma vez iniciado, e esse é o grande problema, é que o tabaco é extremamente aditivo. Do ponto de vista médico, é a substância com maior capacidade de adição. Soma-se a isso ao fato de se poder associar determinados aditivos que fazem com que a ocupação dos receptores cerebrais é mais rápida e a adição maior. E uma vez iniciado, você se torna um prisioneiro daquele produto. E a partir daí, você passa a ter na sua vida um componente que não é mais de livre-arbítrio, de escolha, mas é simplesmente de dependência. Então a nossa luta passa a ser da desconstrução. E a gente hoje vê que os velhos atores continuam com novas estratégias. O que são os vapes, trazidos ao imaginário como redutores de risco, porém, claramente no seu design, na sua concepção, no seu papel, estimuladores de iniciação pelos jovens. E é o que a gente está assistindo, a explosão que a gente está tendo isso. Então, o primeiro ponto, o INCA reafirma a sua posição de respeitar a RDC da Anvisa, que proíbe esses artefatos no Brasil. Mas a gente foi ver que a Organização Mundial de Saúde, primeiro, é muito interessante a Convenção Quadro. A última vez que eu estive nessa casa, eu era presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e aqui vim ratificar a Convenção Quadro. E foi muito interessante conversar com os deputados. A gente conversava na questão que era mais sensível, a questão do Rio Grande do Sul ser um grande produtor, da gente poder, o que a gente ia fazer com a economia, e numa certa desconsideração de que aquele produtor ele não é um fumicultor, ele é um agricultor. Se ele tiver subsídios, ele consegue produzir, e produzir, sem dúvida nenhuma, coisas muito mais importantes e melhores do que um produto tão nocivo. Então, é um apelo que a gente é simplesmente transformação, através de políticas públicas. E por isso essa casa é tão importante. Essa casa é a casa do povo, é a casa da sociedade, é a casa da representação. A repercussão que nós podemos produzir nas coisas tem que ser refletida aqui dentro. E a gente tem que buscar leis, regulamentações que nos ajudem nesse enfrentamento. Nesse sentido, eu posso dizer que eu sou um médico assistencial, que lido com as consequências, que vou vendo as pessoas que com câncer sofrem tremendamente aqui. E o exemplo, deputado Luiz, do seu pai é o exemplo que eu tenho da minha mãe, de pessoas que foram torpedeadas por doenças provocadas pelo tabaco, que não é só o câncer, mas no câncer a gente vê todo dia. E tem uma questão muito importante que a gente tem que ter. Não haverá dinheiro capaz de promover o tratamento das doenças se nós não cuidarmos daquilo que está causando. Essa percepção da sociedade hoje, de que a gente tem que enfrentar as causas
e não só das consequências, e eu acho louvável os avanços que a gente teve, ela é determinante no processo de acesso das populações à saúde. A gente tem que inverter o jogo, a gente tem que olhar e ver o que está causando as coisas, e não tenho dúvida que o tabaco é um determinante que é impagável do ponto de vista de tratamento das consequências. A gente está vendo a ruína dos sistemas públicos pelo tratamento das doenças, porque eles vêm cada vez mais caros. Então, quando a gente hoje vai celebrar esse dia 31, onde a gente tem como lema, né, que não precisamos de tabaco, precisamos de comida, e isso se refletir aqui dentro da Câmara dos Deputados, isso é um motivo de muita felicidade para mim. Eu que vivi a pandemia, como todos nós, nos primeiros momentos, nós falávamos em construção de um mundo melhor. Um mundo melhor se faz com determinação, com perseverança, com a compreensão de que determinantes comerciais, eles não podem ser melhores e mais importantes do que a saúde da população como um todo. O INCA continua nessa luta, muito feliz hoje com a nomeação, com a gente está reestruturando a CONIC, e podem ter certeza que nós não esmoreceremos um minuto na luta contra o tabaco. Nós temos a convicção de que isso é fundamental na nossa atuação. Muito obrigado. Obrigado, doutor Roberto Gil. Interessante o seguinte que Vossa Excelência coloca. Meu pai fumava porque aprendeu com toda a família anterior, mas ele proibia que cada filho, se não botasse nada, pelo menos ele já sabia que foi contaminado, mas não queria contaminar seus filhos e filhas. Eu acho que é esse exemplo que deve ser dado também pelos familiares, né? Porque muitas vezes a culpa também aparece, né? Porque o mau exemplo de casa vai à praça, né? Mas o bom exemplo de casa também vai à praça.